Alô, caros amigos do Speed! Está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR, com as provas de Kentucky. Como é feita a preparação de carros da Stock Car e da GT3 Brasil. Uma entrevista com o piloto Marcos Cozzi. E, como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos com os resultados da NASCAR. Na primeira posição, em Kentucky, ficou Kyle Busch. Na segunda posição, Dave Ruttman. Jimmy Johnson foi terceiro, Ryan Newman na quarta colocação. E Cal Edwards o quinto. Sérgio Lago, Kyle Busch mostrando ele e o Brad Keselowski um domínio, ele na primeira parte, Keselowski depois, mas eu acho que foi merecida a vitória do Buschinho. Sim, nada como um dia depois do outro. Uma boa vitória do Kyle Busch e parecia que o Brad Keselowski ia ganhar por um momento, realmente um excelente trabalho e foi bom ver o Brad Keselowski de novo. Eu falei, não é meu piloto favorito, mas foi bom vê-lo andar na frente, mostrou que os Dodge estão bem, ele e Kurt Busch consistentemente andando na frente, o outro piloto que liderou múltiplas voltas foi o Kurt Busch no começo da prova, são os dois Dodge basicamente competindo e uma bandeira amarela, o que mostra o que uma bandeira amarela faz. O Brad Keselowski estava à frente do Kyle Busch, a meu ver escolheu mal a hora de parar, a bandeira amarela aconteceu, de qualquer maneira foram acontecendo várias coisas e o Kyle Busch no final prevaleceu. Eu acho que pouco a pouco as equipes da NASCAR, principalmente os mecânicos, os chefes de mecânicos vão ter que se acostumar, é uma categoria diferente, esse carro é completamente diferente do carro anterior e ele continua insistindo. Eu acho que mais do que provado o posicionamento na pista, principalmente um Weiss de 1,5 milha, é o mais importante. Todo mundo continua insistindo em colocar 4 pneus, 2 pneus, esquece o posicionamento. Mais uma vez, para mim, o Buschinho achou, ou se deu conta disso, o Dave Rogers se deu conta disso. O Buschinho não saiu da pista e terminou fácil até a última parte da vitória para ele. Eu ia falar disso, Roberto, eu concordo com você, posicionamento da pista é super importante, mas você tem que ver também o que acontece com os outros vindo atrás. A gente se viu numa situação ali que, se não me engano, tinham 6 pilotos na volta dos líderes. O David Ruttman, quem liderava naquele momento, ele ainda não havia parado. Ele, digamos, ele ia ter que parar de qualquer maneira. Ele tinha que botar combustível, tinha que parar. E a meu ver errou, porque ele não colocou 4 pneus ali, podia ter colocado, que para ele tanto faz. Ele voltou. Os outros pilotos atrás poderiam ter ou não ter parado, mas igual, uma vez que o Buschinho não parou e uma vez que só tinha o David Ruttman que teve que parar, ele ia ter a vantagem de largar na frente igual. Então, para aqueles pilotos, eles trocaram os pneus e tiveram a oportunidade de largar com pneus melhores à frente do Buschinho. A diferença é que o Buschinho tinha acabado de trocar também, então não é que ele tivesse com pneus de 40 voltas, de 30 voltas, ele estava com pneus que ele havia trocado às 6, 7 voltas no máximo. E realmente, mas eu concordo, a questão do posicionamento da pista é fundamental. Vamos ver depois dessa vitória do Buschinho como anda a situação na tabela de posições. E o Buschinho é o novo líder, ultrapassando o Cal Edwards, que agora cai para a segunda posição, o Kevin Harvick também cai, é o terceiro colocado. Kurt Busch, o irmão do Buschinho, é o quarto colocado e Jimmy Johnson na quinta posição, mas eu acho que lá nas posições 9, 10, 11 e 12 é que está a confusão. Até antes, Roberto, eu estava dando uma olhada na tabela e se vocês reverem, a gente já mostrou aqui, tem 2 corridas agora, tem até o 6º lugar, tem dois campeonatos, até o 6º lugar, que é Matt Kenseth, 22 pontos separam o Kyle Busch, novo líder, do 6º lugar. Kyle Busch, novo líder, mas de qualquer maneira, a partir dali tem o Jeff Gordon, que pulou para 7º, o Daniel Jr., eu estou começando a ficar preocupado, porque ele está caindo e está caindo feio, mas tem o Jeff Gordon em 7º, com 2 vitórias, sólido por isso, mas ele está uns 50 pontos, tem 22 entre o primeiro e o 6º, e o Jeff Gordon está uns 50 pontos atrás, ele é o 7º atrás do 6º, e a partir daí está embolado. Aí tá naquele bolo, tá o Jeff Gordon, que tem 2 vitórias, basicamente garantido, tá o Dale Jr., tá o Denny Hamlin, tá o Tony Stewart, tá o Ryan Newman, que fez uma boa prova, obteve um bom resultado, e continua entre os 10 primeiros, tá o Clint Bowyer, que fez uma péssima prova, foi lá para trás, e tá chegando o Greg Biffle. O Greg Biffle comeu metade da diferença dele para o Clint Bowyer, e o Tony Stewart, no momento, estariam se classificando. Tony Stewart, que é o 11º, e David Regan, que tem uma vitória. E o Brad Keselowski perdeu uma ótima oportunidade de ficar entre os 20 primeiros, mas está beliscando. O 21º está chegando ali. Muito bem. E nesse fim de semana também, Sérgio, tivemos a prova da Truck Series, o que parecia uma prova de sonhos para a gente, com o Nelsinho beliscando ali a primeira posição, com o paludo sólido entre os 10 primeiros, podendo estar e terminar a prova entre os 5 primeiros.
Depois, poucas voltas para o final, acontece o que a gente não queria que acontecesse. O pesadelo do sonho passou a ser um pesadelo a última prova de Kentucky. A gente já falou sobre isso, sobre a questão da prova, já falamos várias vezes. Se eu não me engano, tem uma pergunta da semana que pergunta sobre acidente, então não vamos falar sobre acidente agora. Foi feita, está no correio da semana. Mas eu acho, vou ressaltar, vou ser breve, os dois fizeram boa prova, né? O Sim tinha chances de ganhar, a gente já repetiu isso várias vezes, Roberto, durante a Sprint Cup, durante tudo, e o Paludo ia chegar num top 10 sólido. Eu acho que a gente tem que ver dessa maneira, os dois estão andando bem. É torcer, manter os dedos cruzados para que eles continuem fazendo isso nas próximas provas e aí vai dar tudo certo. Se eles começarem a andar mal, aí a coisa fica ruim. Eu acho que os dois engrenaram já. Eu acho que agora, a partir de agora, nessa segunda metade, a gente só vai esperar bons resultados dos dois brasileiros. Agora vamos acompanhar o segmento Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do nosso automobilismo. A DKV, ela começou, a primeira corrida oficial da DKV foi em 59, nas 1000 milhas brasileiras. Correram 3 carros oficiais da fábrica e foi muito bonita essa corrida. Por incrível que pareça, o DKV com Marinho largou e liderou a primeira volta da corrida. Quer dizer, um DKV com motor 1000, ainda não tinha, vamos dizer, muita potência. A potência dos motores DKV veio com o tempo, né? Não foi a primeira corrida, talvez o motor tivesse 50 e poucos cavalos. E o Marinho largou super bem, largada alemã, e liderou a primeira corrida da equipe oficial da DKV, foi liderada a primeira volta. Depois as carreteiras passaram, tal, mas ele liderou uma parte da corrida. Balder tem uma longa trajetória no nosso automobilismo, mas para seus amigos da época, ele era conhecido como Omelete. Eu virei mascote do time da DKV e quando eu comecei a cronometrar, aí ganhei uma tábua de cronômetro, com 4 cronômetros, bonitinho, tudo para cronometrar. E logo depois nasceu o kart no Brasil e o Wilson e o Fittipaldi participavam das primeiras corridas de kart. E um dia ele falou assim, ele só me conhecia como Omelete, ele não sabia meu nome. Então ele falou, Omelete, papo Omelete, tal, você me empresta a tábua de cronômetro? Eu falei, lógico, passa lá em casa e pega. Aí eu saí de casa e a minha mãe ficou incumbida de dar emprestar a tábua para ele. Aí ele chegou, olhou para minha mãe, engasgou, porque o Wilson era meio gago, a gente até brincava com ele, que cada vez que ele dava uma entrevista, entre ele falar uma coisa e outra, entrava um comercial, porque ele demorava muito. O Everton vivia brincando essas coisas também. Aí o Wilson olhou para minha mãe, ela no terraço lá de casa, falou assim, Omelete que você veio pedir, né? Porque ele não sabia meu nome. Isso também porque cabelo loiro, não era só porque eu gostava de Omelete. Eu gostava, mas não era tão assim exageradamente para ganhar o apelido. Logo após o intervalo, pai e filho. Uma entrevista com João Campos e Márcio Campos.